eu lendo, eu acho que eu li o assunto e entendi, e eu fiz, como que eu consigo apresentar isso fazendo um exemplo? E aí eu citei um exemplo com as pessoas da sala. Aí eu comecei a desenhar a galera no quadro. Vamos supor que essa daqui é Micheline. Aí tá uma menina que tinha lá na sala. Então, a Micheline é um país subdesenvolvido e ela tá ligada a esse carro, tá acorrentada a esse carro aqui, que é o processo de urbanização. Se o processo de urbanização não vai numa velocidade que Micheline consegue acompanhar, o que é que vai acontecer com Micheline? Então eu acabei com Micheline no quadro. E todo mundo riu pra caralho. E todo mundo entendeu o que era. E eu repeti o exemplo como se fosse um país desenvolvido. E a galera riu pra caralho. E o professor, nossa, muito bom, Josenildo. Eu, desgraçado, me chamou de Josenildo. Mas aí todo mundo riu. E aí desse dia eu fiquei, nossa. E aí todo o trabalho que tinha que apresentar, eu ficava muito empolgado para apresentar o trabalho. Então você apresentava bem desde sempre? A partir desse aí, eu coloquei uma coisa que eu apresentava o trabalho porque eu queria procurar um lugar que eu conseguisse encaixar uma piada para poder apresentar. E você já queria criar texto? Era. Então eu fazia o trabalho para fazer uma piada no meio do trabalho, pra galera rir daquela uma piada e eu... Era isso. Você chegava lá no professor, quando é que é o trabalho para apresentar? Quando tem apresentação de trabalho, todo mundo vai? Eu virei aquele aluno insuportável que tal um trabalho pra gente apresentar? Ai, professor. Tem criança chorando, tem cachorro gritando. E foi isso, velho. Aí, quando teve uma feira de ciências no colégio, eu fui querer apresentar uma peça de fantoche. E aí eu escrevi um texto junto com os amigos, assim, na época o Titanic estava passando no cinema e a gente fez uma paródia ao Titanic. Nossa, quantos anos você tem? Eu já tô bem mais... Eu tô mais do que vocês dois. É mesmo? Ah, claro. Eu tô com 38 e tu? Eu tenho 39. É 40. Mesmo? É. Mas Menina. não parece, não Passa parece. essa receita, please. Faço 40 esse ano. Essa receita tá dormindo com a cara no formol, né, mano? Ah, eu tô. Tá botando as frutas cortadas na cara, uns legumes. Eu era criancinha quando tava o Titanic no cinema. E depois virou VHS, eu tinha. Mas aí, você tava... Aí apresentei uma paródia do Titanic e assim, foi um sucesso. A galera rindo muito. E eu, nossa, nesse dia eu me realizei. Eu fiz, caralho, a galera riu muito de uma merda que eu escrevi. Aí eu fiz, acho que alguma coisa mudou aqui. Talento. Mudou alguma coisa aqui dentro. Negocinho aqui, né? Você queria buscar isso cada vez mais, né? Essa reação das pessoas. E aí eu me tornei o cara que na empresa sempre dava um jeito de contar uma piadinha pra alguém rir. Aí... E teve alguma indisposição que você passou com isso? Porque sempre tem aquela pessoa que acha mó chatão. Ah, lá vem ele que só faz piada. Eu acho que em todo lugar a gente vai se deparar, né? Às vezes não bate pronto. Mas é bom que ele só faz piada com tudo. Prepara a gente pra lidar com os haters da plateia, né? Porque sempre tem. Sempre tem, né? Na plateia. Tinha uma galera que achava massa então? e tinha uma galera que quando chegava dava aquela virada de olho que, nossa, chegou... O que você acha engraçadão. Daqui a pouco ele vai começar a contar que no caminho, quando ele tava vindo pra cá, o ônibus quebrou e aconteceu uma coisa incrível na vida dele. Aí eu contava a história, olha, não falei... E ele inventa essas histórias, não sei o quê. Gente, imagina, ele inventou tudo mesmo? Ele criou texto, ele falou aqui que ele gosta de criar texto. Não, mas eu crio muita coisa também. A gente pega sempre uma situação... Né? Às vezes é uma situação ok e a gente faz como dá pra... Nós temos o Vitor metaforando conosco ali atrás. Ele vê todos os nossos convidados e vê quando você tá mentindo. É mesmo? Ele tá vendo agora? Tá. Nossa. Aquela salinha ali, ó. É o Vitão metaforando ali, ó. Mas se a gente parar pra ver, dá pra você aumentar, dá pra você encontrar absurdo em muita coisa que acontece da mais comum. No dia a dia. Né? Quando minha mãe veio me visitar, eu tava andando com a minha mãe na rua e ela tem mania de continuar os assuntos com outras pessoas. Como assim? Se a minha mãe tá andando contigo, vamos supor, Yasmin, tu tá andando na rua estranha, a gente não se conhece, minha mãe tá andando com a Cris aqui e ela tá conversando uma coisa contigo, Cris. Se em algum momento a Yasmin vai passar do lado, ela vai comentar com a Yasmin uma coisa referente ao assunto que ela tá falando contigo e ela espera que a Yasmin... Representa, ficou confuso. Tipo assim... Isso aconteceu mesmo. Não, a gravidez precoce? Né? Do nada, tipo chega isso. pra mim. Não, menina, ela tá grávida, mó nova. É isso. Manhã tava andando comigo aqui, ó, chegou aqui em casa. A gente tava andando na rua de casa e a gente passou na banca de revista e minha mãe olhou e fez. Nossa, fazia tanto tempo que eu não via uma banca de revista assim. Lá em Recife quase não tem mais. E aí passa um cara do lado da gente, ela vira pra esse cara e faz. Em Recife não tem mais não. E saiu. E esse cara seguiu pro... Ele tá até hoje pensando o quê?
E aí eu olhei pra trás e vi esse cara parado na rua assim, ó. Tipo, Ele pareceu travou. o Joe Travolta. E ninguém explicou. E ninguém explicou. E aí, a partir Mas dessa... em Recife não tem mais, tá? Mas aí, a partir dessa coisa, eu já imaginei, né? Eu fiquei imaginando. Já pensou se daqui a alguns anos eu tô assistindo pequenas empresas, grandes negócios, e aparece um cara que criou o primeiro rodízio de comida mexicana em Recife, e aí vão entrevistar ele e perguntar, mas de onde veio essa ideia? Ela, cara, um dia eu tava andando na rua, uma senhora passou por mim e disse, em Recife não tem. E aí eu fiquei curioso, atormentado com aquela dúvida e comecei a jogar no Google coisas que não tem em Recife. Em algum momento apareceu um rodízio de comida mexicana, não tem em Recife. Abri esse restaurante e hoje estou aqui. Milionário. Então, senhora estranha, eu acredito que ela foi um anjo na minha vida e me deu essa dica e hoje eu tô milionário. Deus colocou palavras na boca dela. Entendeu? Aí, por exemplo, foi uma situação Sim. absurda da minha mãe que na minha cabeça catapultou para uma outra situação. Você já criou toda uma história, Isso né? acontece sem eu querer. Quando eu vejo, eu tô em casa rindo sozinho. Ia ser massa. Você sabe que a minha mãe tem uma coisa que ela muda finais de filme. Na Conte cabeça mais. dela. Só na cabeça dela aconteceu isso, entendeu? Então ela chega... Eu vou dar esse exemplo porque você já falou desse filme aqui e porque é uma referência que muita gente tem. Então ela chega pra você e fala assim... como que é o nome daquele filme que tem um navio, assim? Aí o navio tá indo, aí bate no iceberg... Titanic? Não é Titanic. O navio tá indo, aí tem um menino assim que ele corre, de última hora ele consegue uma passagem, ele entra no navio, assim, de última hora ele entra, e aí ele conhece uma menina lá que é rica e ela tem um noivo. Como que... Titanic. Né? Não é Titanic. É tipo assim, ela descreve o filme todo. Aí você fala assim, sim, é Titanic. Que daí no final. Aí você fala assim, sim, que no final só a mulher sobrevive e ela tá contando a história, tipo, ela joga o colar. Ela não joga o colar, ela fica com o colar. Não, mas no Titanic ela joga o colar. Mas eu falei que não era Titanic. É porque Que filme é, então? É isso. Entendeu? Ela faz isso com vários filmes? Então a gente brinca que a Disney, a Warner, assim, quando vai lançar um filme, Nossa. lança 2. E um só minha mãe vê. Não, Eles total. mandam aqui pro Brasil, Sim. só pra Sem ela. o final, Gente, final só cortado, ela final assiste Só ela vê. Final Mas é diferenciado. maravilhoso. Porque daí quando você fala assim... Não, mãe, não é isso. A mulher não fica com o Maravilhosa. colar, ela joga. Ela... Mas eu falei que não era esse filme. Você tá teimando comigo que era esse. E a não mania, é esse. a mania do meu pai com desconhecidos, que nem sua mãe tem a mania de falar com desconhecidos, a mania do meu pai com desconhecidos, por exemplo, no shopping, estamos andando, ele chega pra qualquer pessoa que esteja na frente dele. Te conheço. Mentira. Juro. Que Às isso? vezes ele conhece, eu não duvido, porque o meu pai conhece muita gente, já teve várias lojas, então conhece muita gente. Pai, calma. Mas vai Mas ele chega, juro, às vezes eu saio de perto assim, ó. Eu te conheço. Você passou por tal rua já? Lógico que a pessoa passou a rua dali, dos arredores, a rua da Zona Norte ali. Chama a polícia, né? Não, tu já passou. Você já passou por. Porque eu tenho loja lá. Te conheço. Daí a pessoa fala, sim, já passei. Ele falou, eu sabia, linda. Sabia. Sabia que eu tenho loja de imóveis? É ali na rua tal, na rua Meu tal. Deus, a gente acha que não, mas é a propaganda. Captação de clientes. Captação de cliente aleatória, boa, Sim, gostei. e a pessoa fala assim. A pessoa vai ficar... Caramba, ele lembra de cada cliente. Nossa, Sim, um dia se essa pessoa estiver em genial. casa e um móvel quebrar, ele vai dizer, eu conheço uma pessoa que tem uma loja de imóveis ali no centro. Eu já passei. Já passei por E lá. tem vezes que o cara fala, não. E o cara não conhece? Não, nunca passei. Igualzinho, amigo. Igual. Eu gosto que ele não se dá por vencido. Nossa, era muito... Você tem Olha, irmão? Igual. Você tem... Juro, ele faz isso. Você tem irmão? Aí o cara fala, tenho. É isso. Aí o cara fala assim, eu tenho irmão. É sobre isso. Aí ele mora aqui na região? Mora. Seu irmão. Meu pai precisa vir aqui. A gente vai trazer meu pai pra teu cá. pai, Vamos. Ele é um não ícone. conheço já. Ele é libanês, por isso que eu tô imitando ele com esse Nossa, sotaque. gente. Nossa. É que eu falo, todo Vênus eu vou falar que meu pai é libanês. Nossa, que Dá pra fazer uma maravilhoso coletânea, né? isso. Todas as vezes em que Te a Yasmin conheço. falou que o pai dela era libanês. Aí tá. Meu pai é libanês, meu pai é libanês. A roupa mudando, meu pai é libanês. Sim, Falei que meu pai é libanês, né? Não, que Sabe meu é pai? árabe. Eu sou metade Ele é árabe, libanês. metade brasileira. Minha mãe é brasileira, meu pai é árabe. Podia ter um vírus ao contrário. É libanês, meu pai é. Mestre Yoda veio aqui. Eu sou libanesa, meu pai é brasileiro. What? Opa, tudo bem? Eita. Hey. Entrou na aqui, fúria, ó, né? Então- entrou na... Mas aí é isso, gente. É isso que os pais... A minha mãe, ela tem... Os pais da gente, eu acho que a Cris já sempre fala da mãe dela. Você falou essa parada. Eu acho que dentro de casa já começa com isso. A gente começa a observar
característica, coisa que a gente às vezes não dá nada.